no Guarapari, no mundo, que a igreja seja referência de Deus aqui neste lugar. Amém? Antes de começar, de lermos a palavra, né, nós vamos trabalhar hoje o tema, não sei se botaram aqui, não botaram, eu também não mandei, botou embaixo, está embaixo? Ah, sim, vencendo o medo para alcançar coisas novas. Esse é o que a gente vai trabalhar hoje, aqui nesta noite, né? Como é um texto grande, eu não passei o texto para poder não, né, ficar bem longo ali, a gente vai ler depois aqui, mas antes disso, se eu ficar emocionado aqui, os irmãos me perdoem. Eu gostaria de contar um testemunho para os irmãos. Eu estava ontem, fui levar minha esposa no dentista. Eu até brinquei com meu filho. Eu falei, meu filho, quase que você fica órfão de pai e mãe hoje, quando eu cheguei em casa à tarde. Minha esposa chorou pra caramba, nós choramos diante de Deus e falamos, Senhor, obrigado, Pai. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer na minha vida ainda e que precisa ser feito. Porque o que eu vou contar para vocês aqui não foi brincadeira não, sabe? Nós vimos de Guarapari e na altura ali do sinal para lá, naquele morro, uma reta grande. Minha esposa na garupa da bis e eu na frente. E eu olhei pelo retrovisor e vi uma SUV grande, preta, dando seta para o lado esquerdo, para me ultrapassar. O que eu faço? Eu vou para o canto. Eu falei assim, vou para o acostamento, mas no meu coração o Espírito Santo de Deus falou assim, fica aqui, em cima da linha. Não fui para o acostamento, porque geralmente você abre para o acostamento para o carro passar. Você acredita que a SUV passou tão alta velocidade entre nós e o mato, do meu lado direito? Olha, nós paramos e choramos diante de Deus. Senhor, se eu dou um passinho, mas tirou assim um fininho, voa terra para tudo quanto é lado, porque você vê que a SUV é larga. E o espaço obrigado, meu irmão, o espaço do acostamento é pequeno. Mas ele passou numa velocidade tão grande que quando eu ameacei em falar alguma coisa, falei, vai com Deus, né? Mas não deu para falar isso na hora. Aí eu falei, rapaz, você é doido? Quase que eu falei assim, você é doido. Só falei isso, não xinguei, né? Hein? Eu não xinguei, eu só falei bem assim, você é doido? Quando eu falei isso, o carro já estava lá na frente. Pergunta para minha esposa, não foi, amor? Nós choramos e agradecemos a Deus pela misericórdia dele. Porque se eu vou para o estacionamento, ele pegar minha esposa e eu, mas do jeito que ele vinha na velocidade, pastor, não ia sobrar ninguém. E eu ali em cima, quando eu falei, vou para o acostamento, falei, não, vou ficar em cima da linha. Não tem aquela linha que divide ali o acostamento e a pista. Porque eu deixei o espaço para ele passar. Ele passa por aqui. E colado na gente mesmo. Rapaz, minha alma saiu do corpo na hora, assim, sabe? Depois ela voltou, né? Querido, então chorou, tadinha, que nós já choramos, nós falamos, Senhor, muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Porque eu vou te dizer, olha, sem brincadeira, não recomendo passar uma situação dela. Não pelo medo de morrer, mas pela situação assim, aquele susto que dá na gente, né? Pum, repentino assim, né? Mas louvado seja Deus, Deus é maravilhoso e Ele poupou a nossa vida, né? Por enquanto Ele não está nos guardando ainda, está deixando ainda, eu creio que tem coisas maiores para Ele fazer através das nossas vidas ainda aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Irmão, quem me serviu a água? Não estou acostumado com essa água do pastoral aqui não, estou brincando, lá em casa estou só de bagunça, só para descontrair o povo aí, tá? Está aprendendo, né, pastor? Aqui, gente, vamos abrir nossa Bíblia lá. Hoje nós vamos falar, o Senhor me tocou no coração durante a semana, eu venho orando, né, buscando a Deus e colocando na presença dEle tudo aquilo que Ele quer falar conosco nesta noite, diante desse tema, vencendo o medo para alcançar coisas maiores, coisas grandes. E o medo, ele vem, às vezes o medo ele vem de forma que, mas como vem em você? Não é só em mim não. Você vai entender comigo dentro da palavra de Deus, que o medo ele é natural do ser humano, e ele acontece. Mas quando Deus chama, quando Deus quer fazer coisas maiores nas nossas vidas, o verdadeiro amor lança fora todo medo, diz a palavra de Deus, né? Que é o amor de Deus. Então vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo 3, que fala sobre Moisés. Achei muito interessante. Eu tinha conversado com o pastor a respeito disso durante a semana, né? Somos homens natural, e o medo vem às vezes com muita responsabilidade. O medo vem junto também, mas isso é bom, porque você sabe que Deus está contigo e você vai vencer, né? E Ele vai fazer coisas grandiosas através da sua vida. Vamos lá?
Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, e era sacerdote de Midian, e um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Moisés disse, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto e teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa, vasta, e onde há leite e mel com fartura, e a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas, para tirar do meu povo os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar o israelita do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova do que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, você prestará culto a Deus aqui neste monte. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor. Louvamos a Deus, te agradecemos, ó Pai Santo, Deus bendito, por esse momento, ó Deus, tão precioso, Pai. A leitura, Pai, ó Deus, que o Senhor está falando conosco nesta noite, Pai. Porque a Tua palavra é viva, ela é eficaz, Senhor. Ela penetra, Senhor, nos nossos corações e transforma, Senhor, nossas vidas, Pai. Ó Deus, de tal forma, Pai, que nós nos sentimos constrangidos, Pai, diante de Ti, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo. Te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nós podemos entender que Moisés foi chamado, Moisés teve um chamado, você vê que ele estava tranquilinho lá, né, só cuidando do rebanho do seu sogro e tal, lá no pasto. E diz a Bíblia que, curiosamente, ele foi ver porque que a sarça estava queimando, entre aspas, mas ela não consumia, né? E Deus também usa artifícios, né, para atrair os seus, né? Para convidar os seus a fazer parte daquele projeto que ele tem para fazer na vida de cada um. E trabalhando nesse termo de chamado, na questão disso aí, o que acontece? Não preciso contar para vocês aqui a história de Moisés, que acho que a maioria já conhece, né? Desde lá do rio, que a sua irmã colocou no cesto, até o processo da morte lá do egípcio, porque ele ficou furioso, porque estava maltratando o seu povo e tal, etc e tal. Mas então, ele é chamado, ele agora é convocado por Deus, né, para uma obra grande, para uma coisa grande que Deus tinha a fazer ali naquele lugar, e não era coisa pequena. E Deus falou assim que as coisas que estavam acontecendo tinham chegado até ele. Tinha chegado até ele através de quê? Através das orações, porque tinha muita gente ali que estava sofrendo aqui naquele lugar, a chibata do Egito nas costas, mas estava clamando a Deus. Tinha gente ali, tinha homens de Deus também clamando a Deus ali naquele lugar. E ele precisava de um líder. E nós conhecemos e sabemos que Moisés foi um grande líder na Bíblia, um grande estadista, digamos assim, um homem de Deus, um homem usado por Deus. Mas ele teve medo. Eu quero dizer para você que ele teve medo, como qualquer um de nós temos medo às vezes. Quando nós somos chamados, quando nós somos convidados para fazer algo, quando você sente que Deus está te chamando, você às vezes quer recuar. O que Moisés fez aqui, na realidade, ele não recuou, ele falou para Deus, eis-me aqui, mas ele questionou no sentido, o que posso fazer eu? Quem sou eu para me apresentar diante de Faraó? Quem sou eu? Né? Faraó na realidade, foi considerado seu pai. Até porque quem criou ele, né, foi a princesa egípcia que criou.
Ele foi criado ali, não, ele conhecia todo o sistema, né, do palácio ali, do reinado, né? E seguindo aqui, nós vamos mais à frente ainda, ou seja, nós podemos citar outros homens de Deus, por exemplo. Eu posso citar também, eu estou citando Moisés aqui, mas eu posso citar também Pedro, também na questão de ter medo. Quando ele foi confrontado ali, que Jesus falou que ele iria negar ele 3 vezes antes do galo cantar, e ele, né, foi confrontado pela mulher. Você também estava com ele. Eu falei, eu nem sei quem é, nem conheço. Não sei de nada não, estou nem aí. Você acha por quê? Porque ele teve medo. Mas o importante, meus irmãos, é saber que o medo faz parte do processo. O medo faz parte do processo, porque esses homens foram grandes homens de Deus, tiveram medo, mas Deus conseguiu, através da vida desses homens, esses homens conseguiram entender qual era o propósito, qual era o projeto de Deus na vida deles. E eles abriram seu coração, e eles viveram essas coisas grandes que Deus tinha para eles, né? Então isso é um exemplo para nós como cristãos hoje que vivemos aqui na terra, como Igreja Batista aqui em Meípe, como comunidade de fé, como homens de Deus, como servos de Jesus Cristo, também viver esse mesmo processo que esses homens da Bíblia viveram. Homens da Bíblia, grandes homens da Bíblia foram forjados, né, na fé ali para poder ser. Ninguém nasceu perfeito, ninguém nasceu conhecendo nada. Eu digo assim que Deus não chama pessoas capacitadas, jamais chamou alguém que estava capacitado ali, mas Ele capacita aquele que Ele chama. Moisés o que nós estamos falando aqui nesta noite é isso. Moisés é esse homem que foi capacitado para poder ir até o povo. Por quê? Porque Deus tinha grandes coisas a fazer através da vida de Moisés. Moisés chega a dizer para Deus, ele falou assim, Moisés, ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar no passado, nem agora que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Aí disse o Senhor, quem te deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou se torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Ele novamente responde para Deus. Porém, Moisés diz, Senhor, peço que envie outra pessoa, né? Isso é o quê? Isso é medo. Isso é medo da responsabilidade que Deus estava dando para Moisés naquele momento. Mas o que acontece? Deus prepara, Deus forja o homem para que ele suporte a batalha que vem pela frente. Você não vai entrar numa guerra, se você for um soldado, se você não estiver bem preparado, se você não tiver boa armadura, se você não tiver uma boa arma, uma boa lança para você enfrentar o seu inimigo. Então Deus prepara de forma completa, plena, para que você enfrente tudo aquilo que você tem que enfrentar e saia vitorioso lá na frente. Porque é Ele quem está junto com você, é Ele que está junto com a igreja, e Ele quer fazer grandes coisas grandiosas nas nossas vidas, coisas maiores, não coisas pequenas, porque nós estamos acostumados. Eu estava conversando com minha esposa em casa, eu falei, nós estamos acostumados, às vezes aqui, nós acostumamos a coisas pequenas, mas Deus quer fazer algo muito mais, e eu tenho visto Deus fazer algo muito mais aqui neste lugar já, além do que já estava feito, mas eu espero ver muito e muito mais ainda. Espero um dia, em nome do Senhor, nessa plena quinta-feira que nós tiver culto aqui, esses bancos estão todos cheios aqui, de gente sedenta querendo ouvir o Evangelho de Cristo. Porque Deus quer fazer grandes coisas. As nossas vidas precisam ser ativadas. Eu digo assim, parece que nós estamos naquele módulo desativado ainda, ou começando, dando partida. Mas Deus quer deixar nós a pleno vapor, acelerado, num bom sentido, para que nós possamos sair das 4 paredes, sair dos bancos e sim, apresentar esse Jesus que precisa ser apresentado lá fora. Para isso nós precisamos perder o nosso medo, deixar o nosso medo de lado, entender que Deus é que está no processo, que é Ele quem comanda tudo, é Ele que está à frente, e não nós que estamos. Nós só somos instrumentos na mão do Senhor, e para sermos instrumento na mão do Senhor, nós precisamos entender esse processo, que o medo vem, o medo faz parte das nossas vidas, mas Deus quer trabalhar isso em nós, Deus quer fazer isso muito maior, algo bem maior. E o interessante, que lá, por exemplo, aqui em João 15:5, né, ele fala que sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada se não for com Ele, se nós não estivermos nele, se nós não estivermos colados nele, se não estivermos juntos com Ele, ou seja, percepção da presença de Deus, né, pastor?
aquilo que nós aprendemos lá na célula, nós precisamos ter percepção da presença de Deus. Opa, hoje eu sinto a presença de Deus, por que você não sentia antes? Não, é algo que renova, é algo que vai. Você já viu aquela fonte que vai começando a minar uma água e de repente a água começa a crescer, e de repente ela transborda aquilo, né? É algo maior, algo que vai crescendo, algo que precisa ser feito, algo que nós precisamos entender que Deus quer fazer algo muito maior e não que nós fiquemos nessa mesmice do dia a dia. Desculpa, mas eu sei que todos nós temos potencial, toda a igreja tem potencial para fazer algo maior, para que Deus possa fazer algo maior. Como o pastor falou no início aqui, e na nossa célula também nós conversamos muito a respeito disso, não é que nós vamos fazer algo maior do que Deus, mas é algo que nós vamos estar junto dele e nós vamos aprender a fazer com ele algo maior que ele tem feito. Algo maravilhoso, algo que transforme, algo que as nossas vidas fiquem impactadas cada vez mais com aquilo que já vivemos até agora e no processo que vamos viver futuramente. Eu creio no nome de Jesus, porque a visão, né, que Deus está dando ao nosso pastor, essa visão que a gente vê de uma igreja, você não vê só aqui, mas você vê no geral, as igrejas agora estão sendo impactadas, estão sendo avivadas, elas estão em movimento, a igreja não está mais parada, a igreja está em movimento, a igreja está trabalhando nos bairros, a igreja está trabalhando nas casas, a igreja está trabalhando nas escolas, ou seja, a igreja está ativa, a igreja não pode mais ficar só parada, ela tem que estar ativa, e nós estamos vendo isso para a glória de Deus, porque Deus tem movido o seu povo, Deus tem feito o teu povo, e nesse processo, nós não podemos jamais desanimar. Nesse processo nós passamos por muito medo, nós temos medo, muito medo mesmo às vezes. Eu já passei por muito processo de medo, eu preciso às vezes ainda me libertar de alguns medos, mas quando Deus fala, quando Deus quer falar, quando Deus te chama para fazer algo, jamais você vai dizer, não Senhor, eu não quero, eu não posso fazer, eu não devo fazer, não, eu vou, mesmo com medo eu vou, porque não sou eu que vou estar aqui, mas é o Senhor que vai estar, é Ele que vai adiante de nós, como diz a tua palavra, Ele que vai adiante. Não adianta, nós só vamos de retaguarda, Ele é o nosso general é Cristo, Ele vai estar à frente da batalha, nós só vamos estar como soldados dEle, e o medo às vezes nos paralisa, o medo às vezes nos deixa, digamos, paralisados, nos deixa amarrados, nos deixa sem motivação, e nós precisamos ser motivados cada dia, buscando a face do Senhor, lendo a tua palavra e conversando com Deus. Senhor, eu preciso fazer algo mais. Eu lembro daquele filme que eu vi lá do Desmond Doyle, que ele falava, Senhor, me dá mais um, Senhor, eu quero mais um, Senhor, eu quero mais um, Senhor. E nas minhas orações hoje eu falo isso, Senhor, eu quero vidas para o teu reino, Senhor. Eu não quero viver simplesmente uma vida só de crente, só não. Eu quero ser alguém que vá ao encontro de alguém, que busque alguém, que traga alguém para Jesus, que seja útil na palavra de Deus, que seja, ó Deus, seja instrumento teu onde quer que for. Porque a gente não consegue viver, né? O crente não consegue viver sem falar do amor de Deus. Você não pode ficar com algo fechado dentro do coração, de algo que pulsa, de algo que quer pular para fora, que salta para fora. Como o próprio Jesus falou para a samaritana, né? Se eu te der da água da vida, aquilo vai jorrar constantemente na sua vida. E ela sai correndo dizer que conheceu o Senhor. E quando nós conhecemos o Senhor, nós abrimos a nossa boca para falar desse amor, desse Jesus com entusiasmo. Eu lembro que uma vez no seminário o pastor falou comigo, falou assim, olha, não sobe lá no púlpito para falar de Jesus, porque Jesus é bom, porque eu não sei o que e tal, com essa cara desanimado não, que você não vai convencer ninguém lá embaixo, o Espírito Santo não vai convencer ninguém lá embaixo, você tem que falar de alguém que pulsa, algo que está dentro de você, o Espírito Santo de Deus, que habita nas nossas vidas, que Ele é vivo, Ele transforma as nossas vidas, e Ele quer transformar a vida de todo mundo, Ele quer usar as nossas vidas para isso, e o medo às vezes nos deixa de certa forma entristecido, e nós precisamos, o medo tira, por exemplo, o foco, né? Ele entende, por exemplo, que Ele chamou, você quer que Ele vai usar, Ele quer usar, Deus nos chamou para nos usar como instrumentos para a sua glória, para honrar o nome dEle, para falar a palavra dEle. Ele não chamou simplesmente para nós, simplesmente eu estou aqui. Porque se você vê, Jesus ficou 3 anos praticamente, quase, trabalhando com aqueles discípulos lá trabalhando no processo, discipulando todos os seus discípulos, todos os apóstolos ali,
para que a igreja fosse depois disseminada na face da terra. Mataram os discípulos, mataram Jesus, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas o evangelho de Cristo não morreu, está hoje, até hoje entre nós. E ele vive, continua vivendo. E é através agora de nós, discípulos, não somos apóstolos mais, mas nós somos discípulos de Cristo. E ele tem que continuar sendo disseminado, sendo falado. E mesmo assim, falando de medo ainda, aqueles discípulos, quando viram que Jesus estava próximo de chegar à cruz, que ele ia morrer, mas ia ressuscitar ao terceiro dia, e os discípulos ficaram assim apavorados, Jesus falando para ele: agora vocês vão me ver, daqui a pouco vocês não verão mais, mas depois vocês vão me ver novamente. E eles ficaram confusos, eles ficaram temerosos ali. Como pode isso? Como pode acontecer uma coisa dessa? Ou seja, e Jesus fala lá em João 14, não se turbe o vosso coração, não fique perturbado no teu coração, credes em Deus e credes também em mim. Ou seja, todos os discípulos geralmente tiveram esse processo de medo, dessa situação de como é que vai ficar as coisas. Não, é confiar, crer, ter esperança, saber. E olha que aqueles discípulos estavam com Jesus pessoalmente ali, em carne e osso ali, Jesus. E hoje não, nós vivemos pela fé. Nós cremos porque o Senhor deixou o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que transforma as nossas vidas, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e continua nos falando e nos consolando no dia a dia. Seja forte e corajoso, assim como Deus falou com Josué ali. Seja forte e corajoso, não tenha medo. Ou seja, por que ele falou isso? Seja forte e corajoso, por quê? Porque o medo faz parte, é pressuposto, Seja forte e corajoso. Josué já era um cara, ali colado com Deus mesmo, porque ele falou: não, pode ter um monte de coisa lá, foi 12 espias, mas 10 já foram negativos, e os 2 falaram: não, a terra é boa e dá para a gente vencer sim, com Deus a gente vai vencer. E ele continua, quando ele for passar ali para o bastão de Moisés para ele: seja forte e corajoso, porque Deus é contigo, o Senhor é contigo. E ele está falando para ti nesta noite: seja forte e corajoso, não desista, não tema, não tenha medo, ainda que seus medos vierem, assim como vêm, mas nós precisamos entender que Deus está no processo. Ele quer fazer coisas grandes, Ele quer fazer algo grande nas nossas vidas, e isso faz parte do processo. O medo faz parte do processo. Não quer dizer que você não vai ter medo. Eu tenho certeza que muitos homens, grandes homens de Deus, passaram por esse processo também de medo, homens atuais, mas Deus fez assim prevalecer a vida dele na vida desses homens, porque Deus é quem vai à frente, é Ele quem trabalha em nossas vidas. E nessa noite eu quero dizer para você: se você tem sentido um chamado de Deus, se você tem sentido que Deus quer fazer algo maior na sua vida, mas você às vezes fica assim: Senhor, mas eu que nem Moisés lá: Senhor, mas eu não sei falar, eu tenho a boca dura, eu não sei nem falar direito, mas eu não conheço a palavra de Deus, como é que eu vou pregar, como é que eu vou evangelizar? Não é isso que Deus está falando. Deus está te chamando para um processo de coisa maior, porque é a sua vida que vai pregar o Cristo para o seu próximo, é a sua vida, o Cristo que você vive na sua vida. Você não precisa falar, Teve alguém que falou, eu não vou citar o nome aqui porque talvez eu possa estar errando, mas pregue o evangelho, se possível fale, Alguém falou isso: pregue o evangelho, se possível fale. O que quer dizer? Pregue o evangelho com testemunho da sua vida, pregue o evangelho com aquilo que você vive, fala com entusiasmo, fala com amor desse Deus maravilhoso que transformou a sua vida e quer transformar muito mais vidas ainda. Nesta noite eu quero convidar você, eu quero te chamar aqui à frente para nós estarmos orando, porque eu também às vezes tenho os meus medos, mas eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus está com você, eu sei que Deus está com a igreja, e nós precisamos orar a Deus, pedindo a Ele para que Ele tire todo esse medo, para que Ele nos liberte desse medo, desse receio que a gente tem. Assim como Pedro também no princípio teve aquele medo, mas entendeu o processo de Jesus, eu entendo que você também vai entender. Como Moisés também teve dificuldade ali, mas entendeu o processo do chamado de Deus na vida dele, eu tenho certeza também que Deus está chamando você, que Deus está ardendo no teu coração, o chamado está ardendo no teu coração. Não talvez para você ser um missionário longe daqui, não,
para você ser um missionário na sua rua, onde você ali está, para você ser um missionário no teu bairro, na tua escola, para você ser um missionário lá na faculdade onde você vive, no setor de trabalho onde você está, se é que verdadeiramente Jesus está transparecendo na sua vida, está resplandecendo na sua vida. Eu quero te convidar aqui nesta noite, eu quero te convidar aqui à frente. Eu sou o primeiro a estar aqui já, porque eu preciso que Deus me limpe, me tire totalmente o medo, para que Ele possa completar essas coisas maiores que Ele tem a completar na minha vida. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Você também que quer receber Jesus, quer entregar a sua vida a Cristo, queria que você levantasse a sua mão nesta noite e dizer: eu quero Jesus, eu quero sim. Ó Deus, obrigado, meu Deus. Ó Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Pai, e jamais necessitamos de outro, Pai, porque Tu és um Deus vivo, Pai, um Deus, Senhor, que transforma, Senhor, as nossas vidas, Pai. É um Deus, Pai, que nos coloca de pé todo dia, Pai. Tua palavra diz que a Tua misericórdia, Senhor, é a causa de não sermos consumidos, Pai. Ó Deus, eu provei disso ontem, Pai. Tenho provado, Senhor, todos os dias, Pai, e tenho certeza que meus irmãos aqui também têm provado, Pai. Ó Deus, porque Tu és o nosso Deus, Pai, e não necessitamos, Senhor, de outro Deus, Pai, porque Tu és o suficiente, Pai. Ó Deus, Tu tem tirado, Senhor, todas as nossas dores, Pai, todas as nossas dificuldades, nossa ansiedade, Pai. E nesta noite, ó Deus, eu entrego, Senhor, a vida aqui da minha irmã, Senhor, querida, Pai. Ó Deus, Anéia, Pai, uma vida dela nas Tuas mãos, Senhor. Transforma, Senhor, totalmente, Pai. Ó Deus, tenho certeza, Pai, que o Senhor tem feito isso, Pai. Ó Deus, porque nós temos conversado, Pai, a respeito do Senhor, Pai. Nós temos conversado, Pai, a respeito do Teu Espírito Santo, ó Deus, que habita agora na sua vida, Pai. Ó meu Deus, nós Te louvamos, Senhor. Nós Te adoramos, Pai. Nós Te exaltamos, Pai, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, Pai. Ó Deus, venha, Senhor, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, mostra-nos, Senhor, cada vez mais, Senhor, coisas grandes, Pai, coisas grandes, Senhor, e que o Senhor conte, ó Deus, comigo, Pai, para essas coisas grandes, Pai, eu Te peço, ó Deus, conte, Senhor, com a Tua igreja aqui também, Pai, ó Deus Santo, Pai, nós Te louvamos, Senhor, Te adoramos, Pai, Te exaltamos, Deus, no nome de Jesus, Senhor, não só hoje, mas sempre, amém, amém, Pai, amém.